volta no último e quarto bloco. O Júnior Mosco revela Sandra Vergili. Sandra, eu sei que você tem um hobby aí que é entendido por uns, não é entendido por outros. Me fala um pouquinho disso. Então, e até nem falo muito, vou falar para vocês, porque a sua produção acabou cavando, porque às vezes as pessoas não entendem. Não que eu tenha vergonha de falar, né? Que Mas é um hobby que vai começou falar. com criança. Na verdade, meu pai era propagandista de laboratório. Então, às vezes, ele viajava na segunda, voltava na quinta. Que era o dia que ele trazia gibizinho, revista e um monte de coisa. E ele trazia sempre aquela UFO Magazine, que é sobre disco voador. E eu ficava alucinada com aquilo, com aqueles desenhos, aquelas histórias que a pessoa foi abduzida. Eu sabia o que era abduzida antes de saber qualquer outra palavra muito mais difícil, porque eu achava aquilo fascinante. E desde muito criança, meu pai também acreditava e a gente ficava olhando para o céu, imaginando como seria tal. E, como eu falei antes, não acredito em acaso, as coisas, assim, aparece um livro, aparece... quando teve o ET, todo mundo achou lindo aquele filme, que bonitinho, as pessoas começaram a se acostumar. Contatos imediatos do terceiro grau começaram a se acostumar. E foi indo. Quando eu entrei no Cruzeiro do Sul, acho que eu não estava lá há 3 meses. Carlos Maria era o chefe de redação. Ele me chamou, ele falou: Sandra, eu vou dar uma pauta para você e você não ria. Eu falei: o que você vai mandar eu fazer? Vai pentear macaco? Porque quando você é foca, você acabou de entrar, eles aprontam um monte com você. Eu falei: já vem mais alguma. Ele falou: olha, uma pessoa lá em Votorantim, de uma rádio, foi gravar uma fita e apareceu uma mensagem de um ser dizendo que é um extraterrestre. No mesmo dia, o cara em Sorocaba, que tem uma loja que conserta rádio e tal, também foi fazer um teste com uma fita e gravou. E uma moça, tudo uma fonte só, mas que deu essas informações pra gente, uma moça foi gravar uma fita que era até o disco da Xuxa, na época, a gente riu muito por causa disso, e ela foi lavar o carro. A hora que ela voltou, aparecia uma mensagem que era Asta, que é um comandante de uma frota, está lá. Parece que estou falando de Star Trek, mas enfim. Mas continua. E falando que eles estavam aqui, que eles são nossos irmãos, que existe vida em outros planetas e que eles estavam aqui porque Jesus, que é Deus deles também, Deus é pai deles como o nosso, falou que ia voltar. E do jeito que a gente estava indo, Jesus não ia ter para onde voltar, porque a gente estava detonando tudo. O mundo. Então eles estavam entre nós para nos orientar e para preparar a volta de Jesus. Quando eu vi aquilo, eu fiquei alucinada. Quase beijei a boca do editor e falei assim: nossa, não tem matéria que eu quisesse fazer mais do que isso. Só que, como jornalista, eu não podia me empolgar. Então, eu entrevistei um técnico de som para ele me explicar por que 3 pessoas em lugares diferentes ao mesmo tempo conseguiram captar essa mensagem. E ele me deu uma explicação científica e que é muito bacana. Hoje, a gente aqui, se a gente conseguir pegar uma frequência, sabe aquele chiado da TV? Sei. Pode entrar um programa do Chacrinha. Porque a onda de som, ela continua em volta do globo terrestre e ela não dissipa. O que foi jogado jamais... Então, essa mensagem foi captada da mesma de maneiras diferentes, mas o mesmo movimento e com o mesmo princípio Talvez físico. Pode ter sido forte naquele momento. Eles captaram. Hoje, com tantas emissoras, isso aí aconteceu há mais de 20 anos, com tantas emissoras, óbvio que deve ser muito mais difícil você pegar um chiado, uma estática e captar. Mas essas ondas existem. E eu fui estudando. E a Sandra, alguma vez, ficou esperando ser abduzida? Como que é isso? Eu não fiquei esperando ser abduzida, mas que eu fico olhando para cima, fico. E assim, é engraçado porque quando saiu a matéria no caderno de domingo, uma página inteira. Na segunda-feira o telefone não parava de tocar. Várias pessoas que já tinham ouvido, tinham até transcrito aquilo lá. E as pessoas faziam muita piada na redação, assim, falavam: nossa, parece que está nascendo antena, você está meio verde. E eu sempre levei na boa, assim, né? Nunca tive vergonha de falar que eu acredito em extraterrestre, porque eu acho que quem não acredita é porque tem preguiça de pensar.
Você imagina só a Via Láctea, que nem é tão grande assim. Viu? É muito grande. E tem pessoas que são mais religiosas que discutem comigo, mas está na Bíblia. Deus fez o homem à sua imagem e perfeição. Eu falei, então, aonde que ele diz que só fez o homem? Que não fez um, ou fez um igual a ele em outro planeta, ou que fez um diferente. Tanto que tem macaco, papagaio, girafa, rinoceronte. São criações de Deus também, né? Eu acredito e eu acho que é uma visão muito simples, que tem preguiça de pensar. Quando você fala assim, eu acredito, o que você espera encontrar nessa sua vida, nessa minha trajetória? Eu estudo muito, eu leio livro, eu faço pesquisa. Eu imagino que eu acho que são como a gente, curiosos como a gente, mais avançados, menos avançados, porque tem idades evolutivas diferentes. Mas eu não acredito que do tamanho que é o universo, que é uma coisa que a gente nem consegue mensurar, que só exista mais. Viu? É muita prepotência, é muita arrogância, né? E pior, assim, eu até entendo, as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para pensar nisso. Eu entendo que tem que trabalhar, tem que criar filho, tem uma série de coisas. Mas eu ainda acho que é preguiça de pensar. Que você imaginar que não existe. Então, já virou conversa de bar, briga de bar, piada de bar. E eu respeito. Se você falar eu não acredito, eu falo assim, tá. A sua religião, Sandra? Eu sou católica. Católica, apostólica, romana, mas eu acredito em algumas outras. Sim, e vai à missa toda semana? Toda semana não. Não. Então, tá. O padre já me xingou, porque ele falou que não vale, se não vai todo tempo. Olha, tá vendo? Apostólica, meio romana. Mais ou menos. Mas eu rezo todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu leio Salmo todo dia, eu acho o Salmo muito forte. Sendo católica, tendo essa visão que você tem um olhar muito apurado para as coisas, como que você hoje, canaliza, né? Porque hoje está uma conturbação de matérias e de tudo, né? Uhum. O jornalismo, eu às vezes fico pensando como eles conseguem, muitas vezes, se pautar em um assunto, porque aquele assunto está sendo, nesse momento, o foco, dali meia hora já não é mais, já é outro. Mas, e aí existem algumas pautas que elas tomam uma dimensão e que às vezes nem deveriam tomar. Sim. Você é mais a favor de uma pauta que vá realmente, né, trazer benefícios, né? E aí que tá. E eu, como católica, cristã e acreditando em OVNIs, enfim, tendo essa visão, e aí me vem uma pauta que discorre totalmente do que eu penso, do que eu imagino. Aí entra a Sandra ser humano, ou entra a Sandra profissional, e fica totalmente apolítica. E como que se processa isso? Eu não acredito que você consiga separar o profissional do humano. Você tem comportamentos, às vezes, diferentes conforme pede a situação, mas eu sou uma só. Tanto a cristã que acredita em OVNI, que eu vou ter que fazer uma matéria. O que vai acontecer? Eu sou profissional. Eu não posso chegar para o editor e falar, não quero fazer. Ou para o meu cliente me pediu um trabalho, eu falei, não vou fazer isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir nessa notícia a minha crença e a minha visão. Eu acho que não tem sentido você fazer um trabalho que não vai fazer uma diferença boa na vida de outra pessoa. Mas se for alguma coisa que realmente você saiba que aquilo vai... vamos pensar, acabamos de ter as eleições, como que você sabe que aquele fato é um fato mentiroso, que vai agredir um outro candidato, uma outra candidata, mas eu estou trabalhando, eu vou dar essa notícia. Como que a Sandra, ser humano, sai dessa emboscada? Dá a notícia ou pede emprego? Eu pego emprego. Pede emprego. Eu não vou falar mentira de ninguém. Porque eu não posso... o jornalista, ele tem um poder nas mãos que, às vezes, ele não se dá conta
de mudar a vida de uma pessoa, de levantar De destruir, ou afundar. né? De destruir. E né? eu não vou ser agente da desgraça de alguém. Se eu vou escrever uma coisa que é mentira, quer dizer, se for me solicitado escrever uma coisa que é mentira, eu vou deletar. Eu vou dormir depois super bem. Quando, por exemplo, você fala, vou deletar. Quando a gente vê esses jornais que tem carta do leitor ou fale conosco, que a pessoa escreve o que quer, né? E aí o jornal ainda pede que você responda, você é obrigado a responder, senão... Como que você... Eu acho isso, no meu ponto de vista, uma falta de capacidade imensa, porque o leitor é um gosto pessoal, ele não representa uma sociedade. Sim. E muitas vezes um trabalho ou um profissional, ele é totalmente prejudicado por uma... O sentido da palavra, por uma besta, né? Várias vezes, uma das minhas funções dentro do Esplanada Shopping é responder a carta do leitor. Óbvio que pegando as informações que eu tenho dentro da empresa. Tem um dia que eu leio essas cartas, ou eu tenho vontade de chorar, ou eu tenho vontade de rir. Porque tem umas coisas assim tão absurdas, tão sem cabimento, assim, e tem umas coisas, inclusive, que a gente sabe, e a gente já até conseguiu derrubar algumas cartas, que é fraudulento. Fraudulento, que são direcionadas, Exatamente. né? Eu quero prejudicar o outro, eu vou fazer isso. Então eu quero tirar proveito daquilo e vou dizer que bateram no meu carro lá. Que bom que você usa esse filtro, Sandra, porque existem pessoas ainda na hierarquia que acreditam nessas cartas, acreditam de maneira e destroem o trabalho. E destrói. Mas eu tento ser educada ao máximo possível e sucinta ao máximo possível e fazer com que essa pessoa que reclamou venha falar para mim, venha reclamar comigo, porque as pessoas têm uma ideia errônea de que o jornal vai resolver o buraco e jamais de rua. publicar, né? E jamais publicar, né? O jornal, ele tem a função de levar a informação, ele não salva a vida de ninguém. E não de acusação, né? Então, não adianta você falar assim, eu vou ligar para o jornal que o médico vai me atender. Não vai. Se ele não consegue atender porque não pode, se vê o jornalista, se vê o jornal, a TV, o rádio, ele vai continuar não podendo atender. Estivemos aqui revelando Sandra Vergili, uma mulher que se mostrou forte, poderosa, que sabe muito bem o que quer e que deixaria qualquer emprego se fosse para confundir uma população, se fosse para mascarar algo em que ela não acreditasse. Uma assessora de imprensa que faz jornalismo, que administra de maneira correta e sábia. E que sirva de exemplo para muitos profissionais que, ao escrever, não pensam que podem estar destruindo uma carreira, podem estar destruindo sonhos, né? Vamos refletir um pouquinho. Vocês, jornalistas, vocês da imprensa, têm que pensar um pouquinho antes de pautar algumas matérias. Sandra, foi um prazer estar aqui com você. Adorei, obrigada. Pode me chamar de novo. Obrigado. Programa Júnior Mosco Revela. Oferecimento Trajeto Turismo.